A grande Babilônia está aí. Esse espírito, esta força, atua hoje em todos os ambientes, em todos os segmentos da vida cristã, ou da vida humana. E é muito sutil. A sutileza com que Satanás atua é uma coisa monstruosa. É uma coisa monstruosa. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios capítulo 2. A epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola que fala do supremo propósito de Deus quanto à filiação. Amém? Quanto à filiação. Onde podemos ver essa verdade? Logo no começo da epístola. Capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o versículo 3 fala de uma grande bênção que nos alcançou. Amém, queridos? E agora, a partir do versículo 4, ele vai falar que bênção é essa. É a bênção da filiação. Porque ele vai falar no versículo 4 sobre o conhecer, o predestinar na eternidade passada. Ele vai falar aqui nos versículos 7 e 8 sobre o momento da remissão dos pecados. E ele vai falar agora no versículo 13 e 14 sobre o selo do Espírito Santo. Então aqui o capítulo 1 fala dessa grande bênção que diz respeito ao Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuantes para o cumprimento do propósito quanto à filiação. É o Pai que predestina, que escolhe, o Filho que redime, que compra, e o Espírito Santo que regenera, que sela. E então logo ao falar dessa bênção espiritual que diz respeito ao novo nascimento e ao propósito de Deus da filiação, ele fala no versículo 16, do 15 em diante, que ele orava por nós, por todos os crentes, para que os olhos do coração fossem abertos nesse sentido, para que o nosso coração fosse capaz de sentir, de ver e de ouvir a palavra que traduz a verdade de Deus, que fala do supremo propósito de Deus quanto à filiação. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 15. Olha para a sua Bíblia. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para quê? Então Paulo orava para quê? Versículo 17. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e de potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a preocupação de Paulo é que os crentes, os irmãos, os servos de Deus, tivessem os olhos do coração abertos para entender o propósito de Deus, para entender a causa de Deus.